aí, pessoal, muito bom dia! Tudo bem com vocês, gente? Bom dia, na graça e na paz do Senhor. Hoje, gente, quarta-feira. Que alegria estarmos reunidos aqui, dia 12 de novembro. Que bênção! E o mês de novembro já está na metade. Então, que você possa, assim, estar fazendo aí teu plano de ação para a tua reconciliação com o Senhor. Afinal, dezembro já está aí à nossa porta e comemoraremos o nascimento de Jesus. E que seja comemorado também o teu renascimento. Bom dia, Tiago, que bom te ver por aqui, Tiago. Seja bem-vindo. E vamos assim começar o nosso dia com a leitura de Sabedoria. Sabedoria 3. Bom dia na paz para todo mundo. Amém. Sabedoria 3. Mas as almas dos justos estão na mão de Deus, e nenhum tormento os tocará. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu desenlace é julgado como uma desgraça, e sua morte como uma destruição, quando na verdade estão na paz. Se aos olhos dos homens suportaram uma correção, a esperança deles era portadora de imortalidade. E por terem sofrido um pouco, receberão grandes bens, porque Deus, que os provou, achou-os dignos de si. Ele os provou no ouro, como ouro na fornalha, e os acolheu como holocausto. No dia de sua visita, eles se reanimarão e correrão como centelhas na palha. Bom dia, Jô, que Deus te abençoe. E nessa leitura de Sabedoria 3, muitas das vezes o que pode parecer para o mundo é, aos olhos do mundo, né? A nossa vida pode parecer sem graça. Bom dia, Gi. Aos olhos do mundo, a nossa vida pode parecer perdida. Mas as almas dos justos estão na mão de Deus, e nenhum tormento os tocará. Se você está passando por um desafio, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você está passando por um desafio que aos olhos do mundo aparentemente estão mortos, aos olhos do mundo, aos olhos dos insensatos. Seu desenlace, seus problemas, seus desafios são julgados como uma desgraça e sua morte como uma destruição. Mas, na verdade, o que acontece? A gente está em paz, guardados na mão do Senhor. Se aos olhos do mundo suportamos uma correção, sofremos um pouco, a esperança deles era portadora na imortalidade. Bom dia, Adriano. E por termos sofrido um pouco, receberemos grandes bens, porque Deus, que nos provou, achou-nos dignos dele. Ele nos provou como ouro na fornalha e nos acolheu como holocausto. No dia de sua visita, nós reanimaremos e correremos como centelhas na palha. Isso tudo, bom dia, Fábio. Isso tudo é para te falar do sofrimento. Bom dia, Adriano. Isso tudo é para te falar do sofrimento. Que se hoje você está passando por um sofrimento, por um desafio, que o Senhor possa se agradar desse desafio que você está passando. Se você sofreu um pouco, mesmo assim, o Senhor está apenas te provando. Se você suportou uma correção, receberá grandes bens, porque o Senhor te provou e te achou digno dele. E nessa provação, hoje a gente começa assim a nossa reflexão do Evangelho, que nós vamos continuar a leitura do Evangelho de São Lucas. Bom dia, Gi. São Lucas, capítulo 17, o leproso agradecido. E aí, pensando na leitura de sabedoria, que a gente fala da correção do Senhor, dos desafios, das provas, é o Senhor te corrigindo. Os desafios, as provas, como uma lepra, que é o equivalente a hoje a hanseníase, que ainda não foi totalmente dissipada, mas hoje tem tratamento. A gente tem os índices de hanseníase aqui no Brasil, esses dias eu fui até procurar. A gente ainda tem um número grande de hanseníase aqui no estado do Rio de Janeiro, e ela é tratável. Mas a lepra, que seria o que hoje é equivalente à hanseníase, ela poderia ser vista como uma desgraça.
E hoje um desafio teu, um problema de saúde, um desafio no trabalho, um desafio com o teu filho, com a tua filha, filhos jovens aí que estão se perdendo no mundo, você pode olhar e falar que como que eu vou agradecer? Como eu vou agradecer por essa lepra, por essa doença, esse tormento que tanto me apavora, que tanto me machuca? Pode ser um problema com o teu marido, com a tua esposa, com a tua sogra, com o teu sogro. Uma doença física, uma doença mental. Juliana, como é difícil, eu não tenho nada para agradecer. Olha só, você pode estar desempregado. Você pode ter um trabalho, um patrão que é muito difícil a convivência, um colega de trabalho que só te aborrece. E você pode falar, poxa, mas eu não tenho o que agradecer. E meu querido e amado irmão e irmã, você pode estar perdendo uma grande oportunidade de se aproximar de Deus. Porque Deus usa os desafios para te mostrar os desafios. As oportunidades vêm disfarçadas de desafios. Podem ser desafios muito duros, sim. Mas na Bíblia está escrito que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Na Bíblia aqui, você não sabe disso porque você não lê a Bíblia. Está escrito também que Deus não deixa cair nenhuma folha sem que seja da vontade dele. Ele fala que todos os fios dos nossos cabelos estão contados. Ele mandou o filho dele para morrer por nós. Então olha o tamanho do valor que você tem. E se hoje você está passando por um desafio, tenha certeza que foi permitido por Deus. Ninguém gostaria de sofrer, mas até o Filho de Deus sofreu. Sofreu e foi tentado no deserto, quando estava lá, sem comida, sem água, durante 40 dias. E foi tentado, o Filho de Deus no deserto. Eu achei muito